vou dar dicas para você de como você deve proceder para que o seu cãozinho cresça de forma saudável e que ele seja comportado. Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender tudinho. Mas antes, já vou pedir para você dar um like no vídeo, compartilhar aí com as pessoas que você conhece, que também tem um cãozinho, que também estão sofrendo com esse problema, e se inscreva no canal, né? Bora pro vídeo depois da vinheta. Você e o seu pet da melhor maneira possível, né? Olá, meu nome é Douglas Bonavito, eu sou médico veterinário e hoje nós vamos falar das 10 dicas que você deve saber para poder educar melhor o seu filhotinho quando ele chega na sua casa pela primeira vez, ou se você que já tem um filhote há algum tempo e não está conseguindo educá-lo de forma adequada. E a primeira dica que eu te dou é com relação ao uso do banheiro, né? Ensinar ele aonde ele deve fazer as suas necessidades. Seja as necessidades dentro de casa, se você mora num apartamento, ou às vezes no jardim, se você tem um quintal na sua casa que ele possa fazer no jardim. Sempre fazer o reforço positivo, né, que a gente fala. Então existem hoje no mercado os tapetinhos onde você pode colocar com produtos que simulam ali o odor da urina, e sempre que ele fizer no local certo, você agradar bastante, fazer bastante carinho. Toda vez que ele fizer no lugar errado, você dá uma bronca, falar de uma forma um pouco mais ríspida, né? E pegar e colocar ele no local certo e agradar. Com o tempo ele vai acabar associando onde ele deve fazer, que ele vai receber agrado, e os locais que ele não deve fazer, que são os locais inadequados. Tem cães que aprendem com mais facilidade, outros demoram um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que se você persistir, você vai conseguir fazer com que o seu animalzinho faça as necessidades no local que você designou. E a segunda dica que eu vou deixar aqui para você é com relação à alimentação. Os filhotes geralmente precisam se alimentar com uma frequência maior do que os cães adultos. É como um bebê de humano, né? Eles precisam se alimentar com uma certa frequência. Então você deve ter isso como uma rotina. O cãozinho também ele vai esperar aquele momento onde você vai preparar a comidinha dele, deixar a ração, enfim, sempre naquele mesmo horário. Procurar não mudar muito a rotina, né? Os animaizinhos eles são movidos a rotinas também. Outra coisa que é muito importante com relação à alimentação é não permitir, né, que o animal, que você fique interagindo quando você está fazendo a sua comida, brincar com ele, chamar a atenção dele, isso pode confundi-lo, né, para que ele coma, às vezes tem interesse em comer a nossa comida. Então ele tem que saber que o horário de comida é um horário específico para a comida dele e qual é a alimentação que ele deve comer, que não seja a nossa, né? Ele tem que ter a alimentação própria dele. Então o ideal é não interagir com o seu animalzinho, com o seu cãozinho no momento que você está fazendo a sua comida e deixar ele ter o cantinho dele, onde tem a água, onde tem a comida, para que ele saiba que ali é o local que ele tem que se alimentar e aquela é a comida que ele tem que comer. A terceira dica importante diz respeito à socialização. Os cães eles são animais que vivem em matilhas, né, na natureza, então eles estão acostumados a viver em grupos. E quando eles vêm para a nossa casa, nós, seres humanos, muitas vezes fazemos parte desse grupo. Mas ele pode também ter como companheiros outros cães. Para isso a gente tem que fazer com que ele participe, né, do convívio de outros cães. Então você deve programar alguns momentos onde você vai fazer passeios, onde vai encontrar com outros cães para que ele socialize, para que ele possa aprender a conviver com outros cães sem brigas, sem trazer nenhum tipo de problema para você e nem para ele e nem para os outros cães também. Então programar alguns passeios em determinados horários, com outros animais que tenham um temperamento bom, controlado, para que ele acostume aos poucos, né, a conviver com outras pessoas também, encontrar com outras pessoas na rua, não ser um animal agressivo, não ser um animal muito ansioso e também conviver com outros animais para que você possa, né, sair com ele quando você precisar, quando você for viajar e isso não te traga nenhum tipo de problema. Uma quarta dica diz respeito à hora de dormir. Eu já falei que os cães eles devem ter uma rotina, principalmente os filhotes, né? Então você tem que já especificar onde o seu cãozinho vai dormir, seja
no seu quarto, ele tem uma caminha dele reservada, ou no quintal, na parte externa da casa, mas ele tem que saber que ali é o cantinho dele e que ali é que ele tem que dormir, né? Tem que ter os horários dele também, o local deve ser um local silencioso, o animal não pode ser perturbado, né? Porque senão ele vai se tornar um animal agitado depois. Então ele deve saber qual é o local que ele deve dormir, ele deve ter uma caminha que seja abrigada do frio, da chuva, que seja um local confortável, né? Para que ele se sinta bem, e com isso ele vai acostumar mais fácil a saber onde é o cantinho dele e ter os momentos de sono, os momentos de descanso que ele também deve ter. A quinta dica tem a ver com os comandos básicos, né? Comandos de sentar, de andar junto, de ficar. Isso são coisas que você pode ir fazendo aos pouquinhos e sempre com reforços positivos, né? Com recompensas. Isso é o mínimo, né? O básico que o animal deve ter de ensinamento com relação a comportamento. Não seja um animal que pule nas pessoas, um animal que você não pode chegar com a vasilha perto de comida, que ele já pula na sua mão. Ele tem que saber que ele vai comer na hora que você colocar a vasilha e na hora que você autorizar ele a comer, né? Então, comandos básicos, sempre fazendo carinho, sempre com recompensas positivas. Isso vai tornar o seu animal um animalzinho educado, comportado e com controle emocional. E uma sexta dica tem a ver com os passeios, né, que eu já falei. Então, esses passeios eles devem ser sempre na guia, sempre na coleira, né, por segurança, tanto para você, para o seu animalzinho, como para outras pessoas e outros animais também. O seu animal ele tem que se comportar na guia. Aos poucos você tem que ensiná-lo, né, ao andar junto, ao ficar, ao vá, siga em frente, sempre com as recompensas positivas, né? Todo animalzinho ele tem que ter esse tipo de comando básico para que você não fique na rua como você vê muitas vezes o animal que leva o dono para passear, né? Não é o tutor que passeia com o cachorro, é o cachorro que leva o tutor para passear. Então, esses comandos básicos de andar junto, sempre calma, para, quando você vê que o animal está puxando muito, você para, chama ele para perto de você, nunca você vai para perto do cachorro, sempre o cachorro tem que vir perto de você. E toda vez que a guia estiver frouxa, que ele estiver andando bem, você anda, caminha e chama ele junto, batendo a mão na perna, para ele te acompanhar. Outra coisa que é muito básica, parece ser muito simples, é o animal reconhecer o próprio nome. O nome do cão ele tem que ser um nome simples, um nome que tenha uma entonação fácil do seu animal entender. Um nome curto, geralmente um nome curto, um nome que soe, como eu disse, de forma simples para o entendimento dele. E toda vez que ele reconhecer o nome, você tem que sempre agradá-lo, sempre aquela recompensa positiva que eu falo. É muito importante o animal reconhecer o nome dele para que você possa ter um comando, né? Uma comunicação com o seu animal através do nome. Isso parece uma coisa bastante simples, mas é muito importante que ele reconheça o próprio nome. Uma sétima dica que eu dou é com relação a alguns hábitos indesejáveis, né? Por exemplo, muitos animais a gente acaba estimulando eles a brincar, a morder a mão, o braço da gente. Isso com o tempo acaba se tornando um hábito indesejável, né? Porque o animal não tem controle e aí ele acaba mordendo a qualquer momento. Quando você quer parar, ele não para. Então, isso cabe a nós ensinarmos, né? Desestimularmos esse tipo de comportamento, porque à medida que vai passando o tempo, isso vai piorando, né? O seu cachorro cresce, ele vai acabar mordendo de forma mais forte, isso pode até causar algum tipo de machucado. Então isso não deve ser estimulado. Morder as pernas, morder sapato, morder o sofá, morder o braço, a gente ficar irritando o filhotinho, né, para que ele morda o braço da gente, a mão da gente. Isso realmente, quando é filhote, pode parecer até uma coisa engraçadinha, mas depois, com o tempo, acaba se tornando uma coisa sem controle e muito indesejável para você, para as visitas. Muitas vezes você tem criança em casa e as crianças são mais sensíveis, né, a esse tipo de comportamento, de mordida, que podem machucar, então isso tem que ser realmente desestimulado. Uma outra coisa que eu encontro com frequência, né, eu vejo aí na clínica, que as pessoas me relatam, é a questão do animal ficar sozinho, né?
Então você deve acostumar o seu filhote a ter alguns momentos em que ele vai ficar sozinho. Isso evita, né, a ansiedade de separação. Ele tem que saber que em alguns momentos ele vai ter que ficar longe de você e ele não pode destruir a casa, destruir as coisas, fazer barulho, incomodar as pessoas, quebrar coisas na casa porque ele não está ali próximo de você. Então a dica que eu dou é vá aos poucos, né? Se afastando dele por períodos pequenos de tempo, e à medida que ele for acostumando, você vai aumentando esses períodos de tempo e sempre, como eu falo, as recompensas, né? Sempre que ele ficar bem comportado, que ele não chorar, que ele não destruir as coisas, você recompensá-lo, né? Com agrado ou com petisco, coisas do tipo. E à medida que você vai aumentando esse tempo, ele vai acostumando com isso e vai ter momentos que você pode até passar o dia inteiro fora de casa, ele vai já ter acostumado a ficar algum tempo sozinho em casa, vai ficar tranquilo. Você pode inclusive introduzir alguns brinquedos interativos para que durante esse período ele brinque ali com as coisinhas dele e passe o tempo e não roa as coisas, não destrua nada na sua casa, não quebre nada. E aí com o tempo ele vai aprendendo e já vai se acostumar a ficar períodos maiores longe de você. Uma outra coisa que é muito comum é o animal não permitir o manuseio, né? Então você desde pequeno, o filhote, ele tem que ser acostumado a que você, por exemplo, limpe o ouvido, que você dê banho, corte o pelo, porque isso é um problema. Parece ser uma coisa muito simples, mas por exemplo, limpeza de ouvido é uma coisa que tem que ser feita de rotina, faz parte da higiene, né, dos cuidados básicos com o filhote. Muitos animais, muitas vezes, por falta de treinamento, falta de você manusear, fazer isso com regularidade, eles acabam não permitindo. Então, em alguns momentos, vai acabar tendo um problema de ouvido, por exemplo, e você não vai conseguir nem colocar o remédio, nem tratar por conta dele não estar acostumado a você manuseá-lo, né? A dar banho, como eu falei, cortar os pelos, limpar os olhos, enfim, tudo isso tem que ser aos poucos, né? Acostumado, mesmo que ele não tenha nada, uma vez, sei lá, uma vez, 2 vezes por semana, você pegar uma gazezinha, enrolar no dedo, limpar o ouvido, limpar os olhos, o banho que normalmente você dá quando é filhote, você não dá com muita frequência, mas sempre que for necessário você fazer o banho, fazer daquele momento um momento calmo, tranquilo para que ele se acostume, goste e permita. E aí com o tempo você vai tornar isso um hábito e ele vai permitir tranquilamente que você faça isso como uma coisa normal e isso não vai ser um problema na rotina de vocês. Bom, e para você que ficou até aqui, eu vou dar algumas dicas bônus, né? Então, uma outra dica que eu posso te dar com relação ao seu filhote é acostumá-lo a diferentes meios de transporte. Hoje os animais estão acostumados a ficar em creche, em hotéisinhos, em andar, viajar conosco através de caixas de transporte, né? Então, o animal desde cedo, o cãozinho, ele deve se acostumar a essas novas formas de transporte. Acostumar a colocá-lo dentro da caixa de transporte, mesmo que você não vá levá-lo para outro lugar, ou leve, põe na caixa de transporte, de repente você vai no supermercado, ou você vai na casa de um parente, você coloca, já vai acostumando ele a andar dentro dessa caixa de transporte. Nos locais também, locais diferentes, ele tem que aprender a conviver, a estar em outros locais diferentes também, para quando realmente você tiver necessidade de deixá-lo em um outro local, ele já esteja acostumado. Uma outra coisa que eu dou de dica para você com relação ao seu animalzinho é se acostumar com algumas situações perturbadoras. Então, ambientes onde tem muitas pessoas, muito barulho, barulhos de tempestade, trovões, fogos de artifício, tudo isso é muito mais fácil de você ensinar o seu animalzinho a acostumar quando ele é pequeno, né? Se ele se acostumar quando filhote, quando ele for adulto, ele não vai ter esse tipo de problema. Então procure aos poucos colocar ele em contato com pequenos barulhos, pequenos ruídos, locais com muitas pessoas, para que ele se acostume e esteja perto de você, sabendo que ali não vai acontecer nada, é simplesmente uma situação, um momento diferente, um ruído diferente, que no final das contas aquilo não mudou nada
para ele. Então sempre acostume o seu filhote desde pequeno a conviver com esses barulhos e essas situações mais perturbadoras para que ele cresça e se torne um animal adulto que esteja acostumado a essas situações. E por último, e não menos importante, vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha, é você acostumar o seu cãozinho a fazer as visitas ao médico veterinário. Ir ao médico veterinário muitas vezes para os cães, principalmente para os filhotes, pode ser um momento traumático, né? Geralmente quando é filhote, o animalzinho toma as vacinas, então a cada 20, 30 dias ele está indo ao veterinário, onde é colocado o termômetro, né, para ver a temperatura, onde é dado a injeção, né, das vacinas. Então tudo isso pode parecer para o cachorro, são momentos onde as idas ao veterinário podem ser certamente um pouco traumáticas. Então cabe a você também levar alguns pertences, algumas coisas dele ao veterinário, uma caminha ou uma coberta ou algum brinquedinho, para que ele não sinta que o ambiente da clínica veterinária, a presença do veterinário não seja tão desconfortável para ele, para que ele se sinta um pouquinho mais próximo de casa. Cabe a você esse tipo de coisa, sempre fazer os agrados, e cabe a nós veterinários também tratarmos o seu animalzinho bem, tornar aquele momento um momento agradável para ele, para que ele não fique de mal de você veterinário, que aquele momento seja um momento agradável, porque a gente sabe que as vacinas principalmente são importantíssimas, né, para que o seu animal de estimação não pegue doenças que podem levá-lo inclusive a óbito. Bom, então essas foram as dicas para você educar o seu filhote quando ele chega na sua casa, para que ele cresça um cão saudável. Se você tiver mais alguma dica ou tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, e eu estou curioso para saber se você tem alguma dica diferente aí, alguma coisa que você faz para fazer o seu cão ficar sempre educado e ter um bom comportamento. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais dicas e informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.